Poder da fé aplicada. Nada de grandioso foi conquistado sem a ajuda de uma atitude mental positiva, que começa com um objetivo definido, ativado por um desejo ardente de obtê-lo, intensificado até esse desejo transformar-se em fé aplicada. Uma vontade não é um desejo ardente, porque todo mundo tem vontades. Uma simples curiosidade costuma inspirar ações que geralmente dão em ruas sem saída, sem beneficiar ninguém. Esperanças são úteis, mas a maioria das pessoas vive a vida em cima de esperanças que nunca viram realidade, porque esperança não é o bastante para inspirar ação baseada num objetivo definido. O desejo ardente é uma combinação de vontade, curiosidade e esperança. Ninguém chega às maiores realizações sem esse estado mental que impulsiona a ação. A fé aplicada é um estado mental que só pode existir se a atitude mental for positiva. É o poder que abre a porta para uma vida bem-sucedida. A fé aplicada é uma concentração de todas as vontades, esperanças e desejos de uma pessoa, com tanta intensidade que inspira a busca dos seus objetivos na crença de que serão atingidos. A fé aplicada permite-nos olhar para o futuro e justificar nossa crença na conquista dos nossos objetivos, mesmo antes de começarmos a adquiri-los. Quando nosso objetivo se fundamenta nessa atitude mental positiva, todo desejo se torna uma prece. Olhe à sua volta e você verá que as pessoas mais bem-sucedidas do mundo são aquelas que reconhecem e utilizam sua capacidade de fé. No entanto, esse poder não pode ser ligado e desligado como uma corrente elétrica. Ele precisa ser alimentado e fortalecido pelo uso diário. Medos paralisantes. Que estranhos medos invadem a mente das pessoas e causam um curto-circuito na ativação do poder magistral que pode erguê-las ao ápice da realização. Como e por que a vasta maioria das pessoas se tornam vítimas de um ritmo negativo, hipnótico, que destrói a capacidade de usar o poder de sua própria mente. Com excessiva frequência, as pessoas deixam o medo e o poder negativo comandar todas as suas decisões e ações. Tudo o que anseiam é uma espécie de proteção generalizada, resumida no clichê genérico de segurança. A pessoa verdadeiramente bem-sucedida não pensa nesses termos. Seu raciocínio se baseia em criatividade e produtividade. Como dizia o ex-presidente Dwight, uma pessoa pode alcançar um alto grau de segurança na cela de uma prisão, se segurança for tudo o que deseja na vida. A pessoa bem-sucedida é aquela disposta a correr riscos, quando a lógica mostra que eles são necessários para atingir o objetivo desejado. Todos nós temos medo. O que é medo? É uma emoção para ajudar a proteger nossas vidas, alertando-nos do perigo. Por isso, o medo pode ser uma bênção quando ergue a bandeira da cautela para pararmos e analisarmos a situação antes de tomar uma decisão ou passar a ação. Devemos controlar o medo em vez de permitir que ele nos controle. Depois de ele ter servido ao objetivo emocional de sinal de alerta, não podemos permitir que se intrometa no raciocínio lógico com o qual decidimos o curso de ação. A famosa declaração do discurso de posse do presidente Franklin, no primeiro mandato, "Não temos nada a temer a não ser o próprio medo", é tão válida agora quanto na época da depressão. Como você pode superar seus medos? Uma das melhores maneiras é perguntar sem rodeios: do que eu tenho medo? Muitas vezes constata-se que estamos nos assustando com meras sombras. Vamos examinar algumas das preocupações mais frequentes e ver como o sistema funciona. Doença.
O corpo humano é dotado de um sistema engenhoso de conserto e manutenção automáticos. Por que se preocupar com o fato do que ele possa estragar? É melhor se impressionar com a maneira como ele se mantém funcionando bem, apesar das exigências que impomos. Velhice. Os anos dourados são algo que devemos ambicionar, não temer. Trocamos a juventude pela sabedoria. Lembre-se de que nada é retirado de nós sem que um benefício equivalente ou maior se torne disponível. Fracasso. O fracasso é momentâneo, é uma verdadeira bênção disfarçada, carregando em si a semente de um benefício equivalente. Se buscarmos a causa e usarmos nosso conhecimento para uma tentativa melhor na próxima vez. Morte. Reconheça que ela é uma parte necessária do plano geral do universo, instituída pelo Criador como maneira de dar às pessoas uma passagem para o plano mais alto da eternidade. Críticas. No fim das contas, você deve ser seu crítico mais severo. Como então temer a crítica alheia? Algumas críticas podem incluir sugestões construtivas que vão ajudar você a se aperfeiçoar. Como lidar com o medo? O medo resulta principalmente da ignorância. É bom analisar todas as facetas do que você teme. Quais são os riscos? A recompensa esperada vale a pena? Quais são os outros cursos de ação possíveis? Quais são os prováveis problemas inesperados a enfrentar? Você tem todos os dados, fatos e estatísticas necessários? O que outras pessoas fizeram numa situação semelhante e quais foram os resultados? Uma vez que tenha completado seu estudo, passe para a ação imediatamente. Procrastinação só leva a mais dúvidas e mais medo. Um famoso psicólogo observou certa vez que uma pessoa amedrontada, sozinha de noite ouvindo ruídos imaginários, pode enterrar seus medos rapidamente. Tudo o que precisa fazer é colocar o pé no chão. Com isso, terá dado o primeiro passo no curso de ação positiva para superar o medo. A pessoa que ambiciona o sucesso deve se obrigar, da mesma maneira, a controlar o medo com fé absoluta e dar o primeiro passo em direção à meta. O medo, o poder negativo da mente, pode ser superado ao se aprender a recorrer à força e à coragem do poder positivo que existe dentro de cada um de nós. Como se pode acessar esse poder que vem de dentro? A resposta é fé. Fé apoiada na ação. A fé, corretamente compreendida, é sempre ativa, nunca passiva. A fé passiva não tem mais poder do que um dínamo desligado. Para gerar poder, a máquina deve ser acionada. A fé ativa não conhece o medo, nem limitações autoimpostas. Com a força da fé, o mais fraco dos mortais é mais poderoso do que qualquer um desastre, mais forte do que qualquer fracasso e mais potente do que o medo. As emergências da vida muitas vezes levam as pessoas a uma encruzilhada, onde são obrigadas a escolher entre uma avenida chamada medo e a outra chamada fé. O que leva tanta gente a pegar o caminho do medo? A escolha depende da atitude mental, e o Criador distribuiu os poderes de tal maneira que cada pessoa possa controlar a sua. A pessoa de fé é aquela que condicionou sua mente a acreditar. A pessoa de fé condicionou sua mente aos poucos, com decisões e ações rápidas e corajosas em todos os detalhes do trabalho cotidiano. Do outro lado, a pessoa que vive amedrontada é assim porque descuidou de condicionar a mente para uma atitude positiva.